Olá, meu povo. Tudo bom aí, meu povo? Olá, Stephanie. Show. Muito bom, muito bom. Meu povo, antes da gente começar aqui, eu vou fazer uma frequência com vocês bem rapidinho, ok? Professor, só tá faltando duas pessoas, a Isabelle e o Davi. Cadê o resto do pessoal? Só tinha faltando dois, agora tá faltando metade da sala. Ok, o pessoal tá entrando de novo aí. Professor, estão avisando que agora é geografia. Deixa eu dar só uma olhadinha aqui. Eu sou a terceira com vocês. Então, O Roberto tá dizendo que é pro senhor ir pro sétimo ano. pronto, até mais. Tô só aceitando aqui o pessoal, que o pessoal não para de entrar. Ok, agora deu certo. Nada, meu irmão, tranquilo. Mas aí essa gravação aqui já é do Roberto, né? Então eu vou deixar rodando aqui, tá? Não vou iniciar outra não e nem vou encerrar essa. Tá ok? Deixar aí valendo a que o Roberto iniciou. Tá? Então vamos dar início. Agora nós estamos com um desfalque maior, né? A gente estava com 30 pessoas, a gente está com 26 agora. Mas aí os nomes de vocês ficam gravados aqui. Professor, Oi. parece que deu. Tô dizendo aqui no grupo da sala que parece que deu um problema que removeram eles daqui da aula. Tipo, parece que o telefone que removeram. Quem estava mexendo com isso aí era o Rubens, né? Não? Estou É, acrescentando aqui. eles disseram que parece que deu um problema quando o senhor saiu e o Rubens entrou aí. Eles, tipo, foram removidos. Eu também fui removido, na verdade. Eu não saí, eu fui removido também. Mas estão entrando aí, certo? As pessoas estão entrando. Deixa eu ver lá no grupo como é que tá. Mas não é um grupo oficial da escola, não. É um grupo de vocês, né? Vocês estão comentando entre si, porque Sim. da escola realmente não tem, não tem nenhuma menção. Perdemos tempo. Vamos dar início à nossa aula. Tá bom? Você vai pegar o seu livro na página 122, certo? Abra o seu livro aí na página 122. Nós vamos iniciar um capítulo novo hoje. Nós vamos dar uma olhada aí sobre o que nós chamamos de remembramento e depois a fragmentação. Então, uma união e depois uma espécie de separação no continente europeu. Então, nós vamos continuar estudando o continente europeu. Vamos ver agora de maneira econômica, de maneira política, né? Vamos ter uma abordagem política agora nesta aula. E não a política no sentido de candidato, de voto, não, sim no sentido de sistema, né? De união, de organização. Então, nós vamos ver essa abordagem agora. E, para isso, nós vamos abrir nossa Bíblia na página... Que Bíblia? No nosso livro, que a Bíblia está bem aqui pertinho, na minha frente aqui, por favor.
Vamos abrir nosso livro na página 122, tá bom? Abre aí o livro 122. Geografia 122. Deixa eu colocar aqui para quem for chegando, ficar um pouco mais orientado, né? 122. Tá aí, ó. Tá bom? Então, vamos fazer aquele esquema lá, procurar se mover o menos possível, para nós não perdermos transmissão e nem ficar dando bug. Mas qualquer coisa vocês me avisam aí. Tá bom? Qualquer coisa vocês falam aí, estou travando, se tiver algum problema, alguma coisinha, vocês vão avisando. Voltamos ao nosso número de alunos. Eu acredito que todos os que tinham caído agora voltaram novamente. Tá bom? Então, quem está chegando agora, Geografia, página 122, ok? Houve aí uma invasão na nossa aula, certo? E colocaram algumas pessoas para fora, mas já voltaram e estamos todos nos colocando na nossa aula. Então, vamos iniciar nossa leitura. Nós vamos fazer a leitura e algumas considerações, alguns ponderamentos, tá bom? Então, nós vamos falar sobre remembramento e fragmentação. Esses dois são diferentes práticas espaciais que as diversas sociedades conquistam e produzem ou reproduzem o espaço geográfico. O mundo é pródigo em exemplos desse tipo. E um dos continentes que mais vivenciou essa transformação nos últimos 70 anos foi a Europa. Então, simplesmente conceituando, para nós termos uma ideia do que nós estamos falando, e de fato vocês até já têm, porque a palavra ela é quase que autoexplicativa, né? Remembramento é a união, certo? É a união de determinados povos, de determinadas nações, de determinados estados, e fragmentação é a separação de algo que estava unido, a separação de um país, a separação de um bloco econômico, tá bom? Então, o texto do livro fala, e nós vemos no decorrer da história, que desde os povos antigos isso já se iniciava. Se você for olhar lá nos remotos da história, onde fala sobre a Torre de Babel, certo? Que as nações se uniram para construir uma torre, e no final acabou não dando certo, elas se fragmentaram novamente. Então, desde ali já iniciou essa dinâmica de união e de fragmentação. E isso é muito comum. Você vê diversos povos no período egípcio se unindo uns contra os outros para guerrear, para ficarem mais fortes. Você vê civilizações que já estavam fortes demais, que acabaram se fragmentando, acabaram se dissolvendo em vários outros povos, em várias outras nações. E nos últimos anos, na verdade, nos últimos 90 anos, que o texto fala 70, mas o nosso livro ele usa aí uma média de mais ou menos uns 20 anos de atraso em apresentação de dados. Então, nos últimos 90 anos, o continente que mais tem vivenciado isso, o continente que mais tem exercitado isso, é o continente europeu, que é justamente o continente que nós estamos estudando em questão. Então, vamos dar uma olhada primeiro sobre o remembramento da Europa, e lá na frente nós veremos a questão da fragmentação, tá bom? Aí está o mapa da Europa, você pode ver aí na página 122 do seu livro, a divisão regional da Europa por critérios políticos e econômicos. Então, você vê aí, o laranja são os países capitalistas e o rosa são os países ex-socialistas ou de economia em transição, do socialismo para o capitalismo. Essa configuração que você está vendo da Europa na página 122 é a configuração da Europa pós-guerra. É a configuração da Europa pós disputa, pós-Guerra Fria, tá bom? Então, você vê aí muitos dos países, e praticamente a metade, né, um pouco menos que a metade dos países, pelo menos um pouco menos do que o território, né? Aí você bota aí cerca de 35%, 40% do território europeu já capitalista e a outra parte socialista. E nós vamos ver no decorrer da nossa aula que lá na frente os Estados Unidos eles investem para ver se esse laranja aí, né, para ver se esse espaço capitalista europeu aumenta, para ver se esse domínio espacial do capitalismo na Europa aumenta
e assim ele consegue um monopólio maior sobre um continente que está em questão, né, que estava em reconstrução. Então, nada melhor do que você dominar algo que está se reconstruindo, porque quando aquela nação ou aquelas nações estiverem de pé, estiverem economicamente frutíferas, elas estarão submissas a você. Então, essa era uma das ideias dos Estados Unidos, mas nós vamos ver isso um pouquinho mais lá na frente. Então, ainda na página 122, o remembramento espacial ocorre quando áreas fragmentadas ou separadas por questões políticas ou econômicas passam por um processo de unificação em consequência de um objetivo comum. Então, houve a guerra, houve aquela separação, houve aquela confusão. E aí a Bélgica vai ou não vai ser capitalista, vai continuar socialista? Como é que vai ficar a Alemanha? Como é que vai ficar a Inglaterra e a França e a Itália? Então, todos os países ficaram ali naquela disputa, e depois que houve essa separação, cada um tendo tomado a sua decisão, cada um individualmente decidindo o caminho pelo qual iria seguir, decidindo o modelo econômico que iria adotar para a sua nação, se viram separados. Todos se viram separados em meio ainda a uma disputa, não agora mais armamentista, né, como nós conhecemos, uma disputa ideológica, né, uma disputa de ideologias, uma disputa de sistema econômico. E alguns países que tinham migrado do socialismo para o capitalismo, eles ainda não tinham condições financeiras, eles ainda não tinham condições de mercado, condições internas de entrar para essa corrida capitalista, entrar para essa jornada capitalista e ainda enfrentar pressões de países vizinhos que, sendo capitalista, já estavam em uma determinada caminhada, estavam em uma determinada jornada, ou, sendo socialista, tentava impedir, tentava atrapalhar com que essa nação deslanchasse nessa história do capitalismo. Se você der uma olhada no mapa, você vê, procura no meio do mapa, você vai encontrar a Áustria. Eu vou exemplificar com a Áustria que eu estou falando, tá bom? A Áustria ela está em um lugar de alta pressão, porque se você for olhar para o leste da Áustria, certo? Você vai ver a Suíça, você vai ver a Alemanha, certo? Para o leste, para o oeste, na verdade, para o oeste. Para o noroeste, você vai ver a Alemanha. Para o sudoeste, você vai ver a Suíça. Para o oeste, você vai ver a França. Para o sul, você vê a Eslovênia. Todos esses países são capitalistas, certo? Então, a Áustria está ali. Desse lado da Áustria, tudo é capitalista. Do outro lado, você vai ver a Polônia, a República Tcheca, Eslováquia, Hungria, Croácia, Eslovênia, todos são países socialistas. Então, a Áustria estava sofrendo aquela pressão entre as duas potências, entre os dois sistemas. E um país desse, ele não tem condições de aguentar essa pressão, ele não tem condições de se manter de pé diante de tanta pressão. O que eles resolveram fazer? Resolveram começar a unir forças. Resolveram começar a se unir com um objetivo comum. Qual era o objetivo? Nós queremos ser capitalistas. Nós queremos crescer no capitalismo. Nós queremos desenvolver esse sistema e queremos fazer do nosso país um país próspero. Nós também queremos, mas vocês conseguem sozinhos? Não, nós não conseguimos. E vocês estão? Não, também nós não conseguimos. Então, vamos unir forças. Do mesmo jeito, às vezes, quando vocês fazem, que vocês estudam procurando tirar a nota maior do que a nota que vocês têm costume de tirar. Vocês já estão tão acostumados a tirar 8, 9, 8, 9, 8, 9, e vocês agora estudam para tirar a nota 10. Então, você se une a um outro aluno, a uma outra aluna, que também tem o mesmo objetivo que você. Então, você vai fazer o quê? Você vai dizer assim, vamos estudar juntos. Mas nós vamos estudar juntos para quê? Nós vamos estudar juntos para nós atingirmos a nota 10. Então, vocês estão juntos, vocês estão unidos com um objetivo. Do mesmo jeito, os países começaram a se unir com determinados objetivos em comuns, tá bom? Certo que para os países crescerem e se desenvolverem é muito mais difícil do que para vocês tirarem um 10, porque eu sei que isso é fácil em qualquer um de vocês
tira isso, né, moleza, tá bom? Então, mas às vezes a gente tem uma certa dificuldade de ficar tirando somente o 10 o ano todo, né? Às vezes não tira 10 porque fica até chato, né? Só o 10, 10, 10, 10 no boletim. Né? Então, vocês dão aquela variada, né? Tá um pouquinho para o 8, um pouquinho para o 9, mas a intenção realmente é que você fique sempre com 10, com 10 e com 10, tá bom? Então, deixando de lado a sua inteligência, a sua capacidade intelectual, vamos voltar para a nossa aula. Página 123, diz assim: no continente europeu, essa prática passou a ser finalidade para uma parcela significativa de estados-nações, certo? O que são esses estados-nações? Se você quiser, até você circula e coloca do lado aí a significado. Estados-nações primeiro, o que é Estado? Estado é uma área histórica identificada como possuidora politicamente de maneira legítima, né? De maneira legítima. E, pelos próprios meios, possui sua soberania. Então, o que é o Estado? O Estado é um território, tá bom? Físico, um espaço de terra, certo? A gente fala um espaço de terra como se fosse um terrenozinho qualquer, não. É um espaço grande de terra, como o nosso Ceará, certo? É um estado de terra, como o nosso Brasil, um espaço de terra físico que tem a soberania, que dominam por si só aquele território, tá bom? Esse é Estado. E o que é uma nação? Então, a nação, ela é uma unidade étnica e cultural. Bom, então, um Estado-nação é o quê? O Estado-nação é uma determinada região que tem um sistema, que tem uma entidade política, tem uma entidade geopolítica, tem uma soberania sobre o seu território, também tem uma unidade étnica e cultural. Então, a Europa ela começou a desenvolver vários estados-nações, certo? Após a Segunda Guerra Mundial. Porque antes da Segunda Guerra Mundial tinha muito províncias, tinha muito, a gente pode falar assim, subestados, tinham estados que ainda não tinham em si esse conceito de Estado, esse conceito de nação. E aí, após a Segunda Guerra Mundial, é que se iniciou essa disputa, essa bipolaridade, né, capitalismo e socialismo. Eles começaram a se ver de maneira individual, começaram a se ver como território individual, começaram a se ver de maneira estatal, sendo soberanos, e logo em seguida como uma nação que devia desenvolver uma etnia e uma bagagem cultural. Então, logo em seguida, eles começaram a se unir, certo? E o principal exemplo disso aí é o que nós vamos ver agora, o desenvolvimento, os passos que chegaram até isso, que é a União Europeia. Já de cara, definindo, a União Europeia é uma união de diversos estados-nações. Não são países, não. São países, sim. Então, países são estados-nações, mas todos os estados-nações são países, certo? Mas nem todos os países são estados-nações, porque nós vemos países que até hoje ainda são dependentes. Nós vemos países que até hoje ainda são colônias, se assim nós podemos definir, tá bom? Então, vamos seguindo. A União Europeia é o desfecho de um longo processo histórico, a disputa pela hegemonia mundial no período imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, que fez com que os Estados Unidos auxiliassem a reconstrução da Europa arrasada pelos combates. Então, houve a Segunda Guerra Mundial, foi pipoco de bala para todo lado, foi bala de canhão para todo lado, avião caindo na cabeça de tudo que era gente. Então, a Europa ficou devastada, a Europa ficou acabada, certo? O continente ficou muito destruído. E quando a Segunda Guerra Mundial acabou, o que foi que aconteceu? Socialistas e capitalistas, porque a Segunda Guerra foi contra os soviéticos, contra nazistas, né? Contra esse povo aí, contra o comunismo, não sei se a gente pode falar, contra o comunismo. Então, socialistas e capitalistas. Os Estados Unidos, sendo capitalista, ele olhou para aquela situação que estava a Europa, ele olhou para a bagunça que estava a Europa
E ele viu a oportunidade de reconstruir aquele povo, de ajudar na reconstrução daquele território, e após essa reconstrução, os Estados Unidos deveriam ter ali um grande cartaz, não, poxa, eles nos ajudaram, nós estávamos precisando, eles chegaram junto, eles mandaram tropas, eles mandaram mão de obra, eles mandaram alimento, eles mandaram vestimento, eles reconstruíram os nossos lares. Então, essa era a intenção dos Estados Unidos, ajudar a reconstrução da Europa, ganhar um grande crédito com os europeus e, assim, aumentar cada vez mais a quantidade de estados-nações sendo adeptos ao sistema político capitalista. Bom, essa era uma das intenções dos norte-americanos. Nesse período, houve a ascensão de partidos de orientação comunista, o que ia contra os interesses geopolíticos dos Estados Unidos. A professora Massu falou que a guerra foi contra o comunismo. Se dissolveu aquela massa comunista? Se quebrou aquela fortaleza comunista? Sim, certo? Sim. Mas não aniquilou em 100% a ideologia e o pensamento comunista. Então, o que estava acontecendo? Os Estados Unidos estavam ajudando a Europa a se reconstruir, enquanto a Europa se reconstruía, por debaixo dos panos, sorrateiramente, começou a aparecer partidos com ideologia, certo? Partidos sendo orientados por comunistas, partidos sendo apoiados ideologicamente por comunistas. E isso não agradava em nada os Estados Unidos, tá bom? Não agradava em nada. Por quê? Os Estados Unidos estavam metendo dólar naquele lugar ali. Estava jogando dólar de avião, certo? A gente vai já ver aí as cifras que os Estados Unidos investiram na Europa. E ele investia isso aí, não era porque eles eram bonzinhos, não era porque eles estavam olhando para os europeus, coitadinhos, estão precisando de ajuda, vamos ajudar. Não, eles viam a Europa como um cofrinho, onde eles iam colocando as moedinhas americanas, e logo, quando esse cofrinho estivesse cheio, eles poderiam ir lá e retirar o montante que eles tinham investido. Só que o cofrinho, eles estavam colocando as moedinhas por cima e tinham os comunistas furando um buraco embaixo do cofrinho e retirando as moedinhas por baixo. E os Estados Unidos iam ver que todo o investimento que eles tinham feito na Europa não ia render em adesões ao capitalismo, não ia render em submissões ao grande Estados Unidos, tá bom? E eles começaram a reagir, certo? Isso aí. E aí nós vemos aqui no mapa, né, antes de passar para a reação, nós vemos a divisão dos países da União Europeia, certo? Então, tem aí os 12 países que formam o mercado comum europeu, certo? Ou a Europa dos 12, que nós vamos já conhecer, que é a Europa essa, a Europa dos 12, certo? Tem a Irlanda, Reino Unido, Países Baixos, Bélgica, Alemanha, Luxemburgo, França, Espanha, Portugal, e outros países aí, Mônaco, Itália, né, Vaticano, e vamos ver outros. Nós temos também os países que ingressaram na União Europeia em janeiro, certo? De 95, Suécia e a Finlândia. Tem os países que ingressaram em 2004 e outros países que já faziam parte. Então, tem a divisão aí da União Europeia por países que foram entrando, países que chegaram primeiro, países que chegaram depois, países que chegaram por último, países que formam outros blocos, mas que ainda estão dentro da União Europeia, tá bom? Então, em fevereiro de 1993, o Tratado de Maastricht criou o que nós denominamos como União Europeia. Mas vamos ver como eles chegaram até esta tal de União Europeia, tá bom? É isso que nós vamos ver. Hoje em dia, você põe na internet, você assiste noticiários, você vê a União Europeia como algo muito comum e como algo que faz tempo que já está ali, como algo que não nos causa nenhum interesse em sabermos como surgiu. Mas houveram vários tratados, várias reuniões, né, vários remembramentos de países para que chegasse à União Europeia, e nós vamos ver alguns deles aqui, tá? O texto do nosso livro, ele aponta algumas dessas uniões, alguns desses tratados. Não foram apenas esses. Não foi também algo fácil
né? Não foi algo fácil, não foi algo repentino. Passaram um final de semana unidos, e aí nesse final de semana eles decidiram tudo o que ia fazer. Segunda-feira já existia a União Europeia. Não foi assim também, tá? Então, página 124, você vai ver aí esse processo dessas uniões. O primeiro plano que foi feito foi o Plano Marshall. Lembra que os Estados Unidos, e aí eu vou transcorrer no texto, e você vai acompanhando aí no texto, para nós não ficarmos só lendo o texto o tempo todo, tá bom? Então, o primeiro plano que foi feito foi o Plano Marshall. Lembra que os Estados Unidos ajudaram a Europa? Eu falei para vocês que os Estados Unidos investiram na Europa, que os Estados Unidos viram a Europa como um cofrinho, certo? Só que o cofrinho dos Estados Unidos não é que nem o nosso cofrinho, que a gente põe as moedinhas de R$1, tá bom? Os Estados Unidos, eles investiram cerca de 14 bilhões de dólares na reconstrução da Europa. O que, se nós fôssemos trazer para os dias de hoje, seria equivalente a mais ou menos aí uns 150 a 200 bilhões de dólares para a reconstrução da Europa. Então, os Estados Unidos investiu pesado, muito dinheiro para ajudar aos países, principalmente aqueles que estavam mais carentes, aqueles que estavam mais necessitados de reconstrução, aqueles que foram mais destruídos pela guerra, para eles se reconstruírem, para eles se reedificarem, e, é claro, para eles já se reedificarem no sistema capitalista, para eles já se reconstruírem no sistema capitalista. Os Estados Unidos jamais iam dizer assim, está aqui para vocês 20 bilhões de dólares, para vocês iniciarem aí a reconstrução dos países de vocês, e aproveita e gasta um pouquinho desse dinheiro aí ensinando as pessoas sobre o socialismo. Não era assim, certo? Não era dessa forma. Então, houve esse investimento que foi o Plano Marshall. E esse plano, ele proporcionou a reconstrução das estruturas produtivas, gerando um novo fortalecimento das economias de mercado dessa parte do continente europeu, da parte capitalista. Então, os Estados Unidos disseram assim, vocês estão precisando de emprego, vamos fazer assim, vamos fazer indústrias, vamos fazer fábricas, vamos criar comércios, vocês vão juntar dinheiro, vocês vão ganhar dinheiro, vocês vão capitalizar a vida de vocês. Então, vocês vão abraçar e aderir a um sistema chamado sistema capitalista. E aí, as pessoas, eles começaram a investir, certo? A Europa começou a se reerguer, tá bom? E aí, o parágrafo seguinte diz assim, a prosperidade criada pelos investimentos dos Estados Unidos não reduziu velhas rivalidades regionais dentro da Europa Ocidental. A Europa, ela cresceu, ela foi se reedificando, só que as rivalidades foram continuando, certo? As questões entre os rivais continuaram de pé, tá bom? A França e a Alemanha alimentavam históricos nacionalistas rivais, ameaçando a estabilidade do projeto de reconstrução que os Estados Unidos tanto queriam. Então, um dos exemplos dessa rivalidade foi França e Alemanha. Os Estados Unidos gastando dinheiro, e o pessoal inimigo. Aí, é claro que o presidente dos Estados Unidos chega lá, rapaz, a gente está investindo em vocês, mas é para vocês serem amiguinhos. Vocês não podem estar brigando, certo? Vocês têm que ser amiguinhos. Os amiguinhos têm que estar juntando dinheirinho para mandar dinheirinho para o meu cofrinho, tá bom? Então, os Estados Unidos, eles queriam um grupo de pessoas unidas. A intenção dos Estados Unidos era criar uma união capitalista para fortalecer a massa capitalista naquele lugar. E separação, divisão, rivalidade não era favorável para este grupo, não era favorável para essas intenções. Então, para resolver esse problema, foi criado um plano chamado Plano Schuman, certo? Plano Schuman, ou então, se forem os ingleses que falarem, os norte-americanos é Plano Schuman, se for os ingleses é Plano Schuman, certo? Então, você escolhe aí se você quer falar o inglês britânico, Schuman, ou o inglês norte-americano, Schuman, tá bom? Então, um desses dois planos aí, dessas duas pronúncias aí, certo? Foi uma iniciativa francesa, certo? Que tinha como a finalidade superar o nacionalismo franco-germânico a partir da
integração de regiões siderúrgicas localizadas na Alásia Lorena. Rapaz, essa Alásia Lorena pensa assim, França bem grande, está aqui no mapa, você vai ver. Olha aí para o mapa. França bem grande de um lado, Alemanha bem grande do outro lado. E no meio aí das duas, um pedacinho de terra. Você vê o tamanho que é a Alsácia, certo? Na Alsácia, não. Alsácia. Você vê o pedacinho de terra que é essa Alsácia aí, tá bom? E você não imagina o tamanho da confusão que esse pedacinho de terra deu. Por quê? Porque era um dos pedaços de terra mais produtivos, certo? Dos dois países. Entre os dois países, tá bom? Parece que foi colocado ali justamente para eles brigarem, tá bom? Quando tem quando existem duas crianças, né? Tem dois irmãos. O pai compra 7 bolinhas de chocolate, 7 bombons verdes para um, 7 bombons vermelhos para o outro e compra um bombom laranja e bota no meio de um e do outro, certo? Daí você já viu a briga, né? Você já viu a confusão. Aquele que tem 7 verdes, ele quer um laranja. E aquele que tem 7 vermelhos, ele também quer um laranja. Tá bom? Então, é mais ou menos o que aconteceu aqui. A França com seus 7 bombonzinhos verdes, a Alemanha com seus 7 bombonzinhos vermelhos e um bombonzinho laranja no meio entre os dois. E aí, o tabefe começou, certo? A confusão começou, as disputas começaram, precisava, sim, de um plano para regrar a situação naquela região. Precisou-se criar regras, precisou-se criar uma estratégia para aquilo ali não virar o que eles tanto temiam que logo, logo poderia acontecer, que seria, no caso, a Terceira Guerra Mundial, que até hoje não houve fisicamente, tá bom? Então, rica em recursos minerais, certo? A Alsácia-Lorena havia sido alvo de disputas entre a Alemanha e França na Primeira Guerra Mundial. Contudo, a partir do plano Schuman, haveria uma única autoridade sobre os recursos da região, fazendo com que os dois países compartilhassem as ricas jazidas de ferro e os depósitos carboníferos franceses localizados na região da Alsácia-Lorena e alemães na região do Ruhr e do Chari, que aí você vê aqui no mapa ao lado aí essas regiões. Então, houve-se um acordo, houve-se aí uma certa criação de determinadas regras, tá bom? Para o uso daquela terra que era tão rica. Mas seguindo aí, né? Com os conflitos regionais, continuaram os conflitos, né? Continuaram as disputas com os conflitos regionais amenizados, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, que antes haviam sido a Benelux, certo? Que é a abreviação dos três, e a Itália aderiram ao plano de Schuman em 1951. Disseram assim, também vamos entrar nessa ideia aí, certo? A gente também tem uns territórios aqui que a gente anda meio com confusão aqui também. Tem umas balinhas vermelhas aqui no meio das outras balinhas também que a gente está brigando. Então, para não haver essa confusão, vamos fazer o que a Alemanha e a França fez? Vamos aderir a esse plano também? Vamos aderir a essas regras? Vamos pegar essas regras aí para a gente? Não, vamos fazer o seguinte, vai ser assim agora. Vamos usar todas essas regras aí, tá bom? Então, com as regras, eles criaram um grupo. Criaram um grupo chamado Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, certo? Que ficou conhecido como SECA, certo? Comunidade Econômica do Carvão e do Aço. Então, esse grupo aí, ele regrava o uso do carvão e do aço entre esses países. A produtividade, lembra que eles estavam entrando em uma corrida capitalista. Quanto mais produzisse, mais tinha. Maior seria a sua posição, maiores seriam seus prestígios e a sua autoridade. Então, criaram aí o que nós conhecemos como SECA, tá bom? Com a adesão da França, da Alemanha, embrião do processo de remembramento e unificação econômica da Europa ocidental, a partir do desenvolvimento dos conceitos políticos de soberania. Olha os conceitos. A Alemanha entrou no SECA depois, né? A França também entrou no SECA, na comunidade, então já não era só 3 países, né? Bélgica, Holanda, Luxemburgo, seria Bélgica, Holanda, Luxemburgo, França e Alemanha. Os 2 entraram por quê? Porque estavam usando o sistema que eles criaram de regras. Então, a gente vai dar as regras para vocês, mas a gente também tem que ganhar nisso aí. A gente também tem que lucrar com isso, certo? Então, o capitalismo é assim, certo? O capitalismo é dessa forma.
sistema capitalista sempre tem que haver um ganho qualquer, sempre tem que haver um lucro qualquer que seja a ação, tá bom? Só que esses países unidos, eles começaram a desenvolver um sistema político que tinha no seu ideal, certo? Uma soberania compartilhada, que tinha no seu ideal um mercado comum. Então, esse nome compartilhado, esse nome comum, já começou a entrar no pensamento ideológico dos europeus, já começou a entrar nos planos capitalistas dos europeus. E nós vamos ver no decorrer dos nossos estudos durante o ano que esse comum, esse compartilhado, lá na frente, bem lá na frente, vai se transformar no que nós conhecemos hoje como globalização. Certo? Então, isso aqui, nós podemos dizer que isso aqui é o embrião. Certo? Isso aqui foi a primeira semente. Se algum dia alguém lhe perguntar qual foi a semente da globalização, qual foi o embrião desse movimento global que nós estamos vivendo hoje, que você está vivendo hoje, certo? Alguém leva uma topada na China, é capaz de você ver o dedo do chinês sangrando mais rápido do que o médico lá da China. Certo? Uma hora para outra, alguém está andando de bicicleta e cai, é capaz de você rir aqui mais rápido do que a família do cara lá que caiu. Porque é tudo tão conectado, é tudo tão interligado, certo? E tudo isso é devido a uma globalização, tudo muito comum, certo? O mundo, a comunicação, hoje ela está comum a todos nós. Por quê? Porque lá no período pós-guerra, houve-se uma união de países que já idealizavam, certo? Uma soberania, certo? Eles queriam uma soberania, mas eles já idealizavam esta prática de compartilhar, esta prática de ter um mercado comum, de ter informações em comum, tá bom? Então, nós vamos parar por aqui, vendo o que aconteceu no pós-guerra. Os países começaram a se unir. Eles entraram nessa onda de capitalismo, eles viram que não conseguiam enfrentar isso só e começaram a se unir e ter tudo em comum para, lá na frente, se transformarem no que nós vamos conhecer na próxima aula como União Europeia, tá bom? Mas a gente para por aqui hoje, nós temos 1 minuto para escrever um tchau. E mais tarde, certo? Terminar suas aulas, você vai lá no Google Classroom, ou então no nosso português, no Google Sala de Aula, e vai ter uma atividadezinha para você lá sobre essas páginas que nós falamos hoje, tá bom? Coisinha boba, coisinha fácil para vocês. Se bem que tudo é fácil para vocês, né? A gente tenta fazer difícil, mas acaba ficando fácil. Então, tem uma atividadezinha para vocês. Vocês são inteligentes, vocês são nota 10, 10, 10, 10 e 10. Tá bom? Tchau. Até mais. Deixa eu encerrar essa gravação aqui.